Dorothy Stang e o Pequeno Livro. Em fevereiro de 2005, uma freira de 73 anos foi morta em uma trilha isolada da Amazônia brasileira. Mas os disparos que encerraram sua vida ecoaram muito além das fronteiras do Pará. Ela não era brasileira de nascimento, não ocupava cargos políticos e não possuía um único hectare de terra em seu nome. Mas sua presença havia se tornado um obstáculo insuportável para forças poderosas na região. O som de uma motosserra ao longe costumava quebrar o silêncio daquela floresta, mas naquela manhã, o peso do ar parecia diferente enquanto Dorothy caminhava sozinha por uma estrada de terra batida. Ela vestia roupas simples, calçava sandálias e carregava apenas um livro, ciente de que estava sendo observada e de que o preço por sua permanência ali já havia sido estipulado em reuniões secretas. Por que uma mulher nascida no interior dos Estados Unidos dedicaria quase 40 anos a um território marcado pela violência e pelo abandono estatal? O que havia naquele livro que ela carregava como única defesa diante de homens armados? Entender o que aconteceu naquela trilha exige mergulhar em um conflito que o Brasil tentou manter invisível por décadas e que começou muito antes do primeiro gatilho ser puxado. Para compreender a jornada de Dorothy, precisamos olhar para o tabuleiro da década de 1960, quando o governo militar brasileiro lançou um projeto ambicioso para a Amazônia. Sob o lema de integrar para não entregar, a floresta era vista como um imenso vazio demográfico que precisava ser domado por estradas e grandes fazendas. A construção da rodovia transamazônica foi vendida como a solução para a pobreza, prometendo terra para homens sem terra em uma epopeia de colonização. Milhares de famílias migraram para o norte acreditando no progresso, mas ao chegarem, encontraram uma realidade brutal de isolamento, malária e ausência total de leis. Sem assistência do Estado, o interior do Pará transformou-se em um território de ninguém, onde documentos de posse eram falsificados e a força bruta decidia quem ficava com o chão. A floresta, que deveria ser a esperança de uma vida nova, tornou-se o cenário de um mercado clandestino de terras e madeira onde a vida humana valia pouco. E foi exatamente nesse caos planejado que uma missionária decidiu fincar suas raízes. Dorothy May Stang nasceu em 1931, em Ohio, crescendo em uma família católica que sentiu na pele os efeitos da Grande Depressão Americana. Essa origem moldou sua visão sobre a dignidade do trabalho e a resistência diante da escassez, levando-a a ingressar na congregação das Irmãs de Notre Dame de Namur. Sua vocação, porém, nunca foi o silêncio dos conventos, mas o serviço ativo em comunidades que o mundo preferia esquecer. Em 1966, ela aceitou o desafio de uma missão no Brasil, inicialmente no Maranhão, onde começou a aprender o português diretamente com os agricultores. Ela não apenas ouvia suas orações, mas também suas histórias de exploração por capatazes e a dor de verem seus filhos sem escola. Dorothy percebeu rapidamente que a fé, naquele contexto, precisava de pés no chão e mãos na terra, e que sua missão religiosa estava intrinsecamente ligada à justiça social. Essa clareza a empurrou cada vez mais para o interior, em direção ao coração dos conflitos que estavam prestes a explodir no Pará. Ao chegar na região de Anapu, na década de 70, Dorothy encontrou comunidades vivendo em um estado de servidão moderna, onde famílias eram expulsas de suas roças por milícias privadas a mando de grileiros. O Estado incentivava a ocupação, mas não garantia a posse, criando um vácuo jurídico que os poderosos locais aproveitavam para expandir seus domínios ilegalmente. Dorothy não se limitou a oferecer conforto espiritual. Ela começou a alfabetizar adultos usando a própria realidade deles como material didático, ensinando-os a ler contratos e a compreender as leis agrárias. Essa mudança de postura transformou a freira americana em uma figura perigosa para o sistema vigente, pois ela estava dando voz e ferramentas jurídicas aos invisíveis. Ela passou a frequentar delegacias e cartórios, denunciando fraudes e exigindo que o governo cumprisse suas próprias promessas de reforma agrária.
Sem que ela soubesse, cada documento que ajudava um camponês a protocolar era visto como um ato de guerra por aqueles que lucravam com a desordem, e o cerco contra sua vida começou a ser desenhado nos bastidores do poder local. Com o passar das décadas, o trabalho de Dorothy evoluiu para uma forma de resistência organizada que unia preservação ambiental e sobrevivência humana. Ela ajudou a fundar associações e cooperativas, provando que era possível colher os frutos da floresta sem derrubar uma única árvore. Uma ideia que batia de frente com a expansão agressiva da pecuária e das serrarias. Dorothy tornou-se uma figura onipresente em Brasília, batendo nas portas de ministérios e denunciando o trabalho escravo e o desmatamento ilegal com uma precisão que incomodava altos escalões. As ameaças, que antes eram sussurradas, tornaram-se públicas e diretas, com colaboradores tendo suas casas incendiadas e avisos deixados em sua porta. Muitas vezes ela foi aconselhada a buscar proteção ou a se mudar para uma área urbana, mas sua resposta era sempre de uma calma desarmante, afirmando que não poderia fugir enquanto seu povo continuasse sob a mira das armas. O risco pessoal tornou-se parte de sua rotina, mas ela sabia que um projeto específico que estava desenvolvendo seria o ponto de ruptura definitivo com seus adversários. O projeto que selou o destino de Dorothy foi a implementação dos projetos de desenvolvimento sustentável, onde a terra permanecia sob propriedade da União e as famílias tinham o direito de uso focado na conservação. Isso impedia legalmente que grandes fazendeiros anexassem aquelas áreas para pastagem, criando uma barreira física ao avanço do desmatamento na região de Anapu. Na manhã de 12 de fevereiro de 2005, sob uma chuva fina que dificultava a caminhada, Dorothy foi abordada por 2 homens contratados para detê-la permanentemente. Quando questionada se carregava alguma arma, ela manteve a serenidade que a acompanhou por décadas e retirou da bolsa a Bíblia, lendo em voz alta que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Aquelas foram suas últimas palavras antes de ser atingida por 6 disparos a queima-roupa em plena trilha. O que os executores e mandantes não previram é que o silêncio daquela floresta seria substituído por um clamor global que o governo brasileiro não teria como ignorar, transformando aquele crime em um divisor de águas político. A notícia do assassinato de Dorothy Stang correu o mundo em poucas horas, provocando uma onda de indignação que exigiu respostas imediatas do Estado brasileiro. O exército foi enviado para a região em uma operação de pacificação, e a pressão internacional forçou uma investigação que, de forma rara na história do país, buscou alcançar não apenas os pistoleiros, mas os mentores intelectuais. O julgamento dos envolvidos foi marcado por reviravoltas jurídicas, anulações e novos júris, tornando-se um símbolo da luta contra a impunidade que historicamente protegia os mandantes de crimes no campo. Setores conservadores tentaram pintar Dorothy como uma agente estrangeira que ameaçava a soberania nacional, mas os fatos mostravam que ela defendia justamente a aplicação das leis brasileiras que eram sistematicamente violadas. O reconhecimento de seu trabalho veio de forma póstuma, através de prêmios de direitos humanos da ONU, mas o verdadeiro impacto foi a mudança na percepção pública sobre o custo humano da exploração desenfreada da Amazônia, forçando o tema da reforma agrária para o centro do debate nacional. Viver como Dorothy Stang exigiu um sacrifício pessoal que poucos seriam capazes de suportar, renunciando ao conforto de seu país de origem e à segurança de uma vida religiosa tradicional. Ela passou décadas enfrentando doenças tropicais, dormindo em barracos de madeira e convivendo diariamente com o medo da violência que via ser aplicada contra seus amigos e protegidos. A solidão de Dorothy era preenchida pelo senso de dever, mas o peso emocional de ver projetos serem destruídos e lideranças camponesas sendo assassinadas deixava marcas profundas em sua trajetória. Sua família nos Estados Unidos enviava cartas e apelos constantes para que ela retornasse e vivesse seus últimos anos em paz,
mas Dorothy via sua permanência como um ato de solidariedade inegociável. Ela sentia que sua partida seria um sinal de que o medo havia vencido, e sua fé a impedia de aceitar a derrota diante da injustiça. Esse custo humano, pago em silêncio e com absoluta humildade, é o que torna sua história uma das mais humanas e complexas do ativismo mundial, mostrando que grandes mudanças exigem uma renúncia, que vai muito além das palavras. Hoje, o legado de Dorothy Stang permanece vivo nos assentamentos que ela ajudou a criar e nas árvores que continuam de pé graças ao modelo de desenvolvimento sustentável que ela defendeu. Muitas das crianças que ela alfabetizou naquelas escolas rurais são agora as lideranças que defendem a floresta, carregando adiante a técnica e a consciência jurídica que ela semeou. Em um mundo que agora enfrenta a crise climática como seu maior desafio, as ideias de Dorothy sobre a coexistência entre o homem e a natureza deixaram de ser vistas como utopia para se tornarem necessidade urgente. O Brasil e o mundo carregam as consequências de sua coragem, mas a violência no campo ainda é uma realidade persistente, provando que a estrutura que ela combateu ainda possui raízes profundas. Dorothy provou que a defesa da ecologia é indissociável da defesa dos direitos humanos e que a proteção do planeta começa pela garantia de dignidade para quem vive na Terra. Um ensinamento que continua a guiar novas gerações de defensores ambientais em todo o continente. A trajetória de Dorothy Stang é uma síntese poderosa do conflito entre a exploração predatória e a visão de um futuro onde a floresta e o ser humano possam prosperar juntos. Ela não buscou a glória nem o reconhecimento internacional, mas sua recusa em silenciar diante do crime transformou sua vida em um marco ético que desafia a nossa própria indiferença. Ao olharmos para sua história, somos confrontados com a realidade de que as grandes transformações sociais muitas vezes dependem da persistência de indivíduos que decidem não baixar a cabeça, mesmo quando as chances de vitória parecem ínfimas. Dorothy foi apagada fisicamente por aqueles que queriam o controle do território, mas sua memória tornou-se um símbolo indestrutível de resistência que continua a inspirar quem acredita em um mundo mais justo. Se você acha que a história dessa mulher precisa ser conhecida por mais pessoas para que seu sacrifício nunca seja esquecido, curta e compartilhe este vídeo. Sua interação ajuda a levar essas narrativas de coragem para mais gente. E nos comentários, conte para nós. De onde você está assistindo e qual outra figura histórica você acredita que o mundo ainda não conhece o suficiente?